Vamos começar este comentário com Pedro Santana Lopes, que é o meu habitual convidado às segundas-feiras. Boa noite, Pedro Santana Lopes. Boa noite. A semana foi rica em acontecimentos. Para variar. A semana passada tivemos pouco tempo aqui nós dois, porque aconteceu por razões tristes. Porque aconteceu aquele atentado. Hoje vamos tentar recuperar um pouco da semana passada e também, inevitavelmente, falar desta nova remodelação. Independentemente das razões, já vamos falar. Politicamente é um mau sinal, enfim, é uma má imagem para o Governo. O quê? Assim, duas remodelações seguidas, às pinguinhas, que se costuma dizer, ainda para mais forçado por factos que já vamos falar deles. Eu compreendo que você é uma pessoa educada e elegante, não fala no assunto, mas ainda hoje ouvi a líder do Bloco de Esquerda dizer isto é pior do que o governo de Santana Lopes. Fala a propósito de uma remodelação, que tive de fazer uma pequena remodelação. E portanto, como é que eu digo? Pode acontecer, agora que não é bom. Esta sucessão de remodelações é que não são parcelares, são mini parcelares, porque são micro-remodelações, às micro-pequenas e médias empresas. Mas acha que revela alguma desorientação do Governo, de alguma maneira? Sem falta de tempo. Quer dizer, acho que dizer que previu fazer as coisas assim. Sim, quer dizer, ele pode estar a inovar, não há nenhum dogma sobre as remodelações. A teoria das remodelações não é um dogma. Aliás, eu muitas vezes acho isso engraçado. Quando se pergunta, mas porquê é que não se pode fazer assim? Não, porque não se faz. Mas porquê? Porque nunca se fez. Bem, mas nós estamos num tempo completamente diferente. A comunicação, nomeadamente, o modo como se relacionam as coisas. Agora, há coisas que são básicas, que não se discutem. A noção de planeamento, de rigor, pronto, essa não é discutível. Pode ser feita de diferentes maneiras, mas fazer mudanças que está Estado semana após semana, posse em Belém, Presidente da República. E depois... há sempre a dúvida se Paulo Portas vai ou não vai. Sim, também existe essa dúvida. Hoje, pelos vistos, não houve razões atendíveis e, portanto, lá esteve. Com o seu ar folgazão, que ele mete sempre em tomadas de posse, dá-lhe vontade de rir, nunca percebi porquê, mas dá uma certa vontade de rir. Eu vi-o à saída, ele vinha a sorrir. Agora, estas remodelações têm outra característica engraçada. É que entram secretários de Estado muito críticos do Governo. Eu não sei o que é que se passa, mas neste momento deve haver uma data de gente a fazer posts em blogs críticos para o Governo, a ver se entra na próxima leva. Porque ainda hoje entrou um secretário de Estado, eu julgo que é o mesmo, chamado Fernando Alexandre, que escrevia há 10 dias que este governo não merece o povo que governa e que Vítor Gaspar devia ir-se embora, que desejava boa viagem. Quer dizer, é o mesmo que tomou posse hoje como secretário de Estado adjunto do Ministro da Administração Interna. Já a semana passada tinha entrado uma pessoa que não sou eu, muitos apreciamos, o Pedro Lomba, que tem vários escritos críticos para o Governo, nomeadamente sobre a política do consenso com o PS, e ele foi trabalhar com um ministro que ontem falou muito em consenso, para o apoiar Maduro, e Berta Cabral, que, enfim, ouvimos aqui há uns tempos dizer... Não se queria confundir com Passos Coelho. Pedro Passos Coelho, que Maomé não diz propriamente não diz, do tocinho. Como é que lê essas nomeações, então? Parece-lhe que Passos Coelho quer reequilibrar o Governo em alguma dos seus objetivos básicos? Quer dizer, quer reequilibrar. E a sensação que me dá, com franqueza, é que Passos Coelho tem tanta coisa a atormentar-lhe a cabeça que ele não... Por um lado, não se deve importar de abrir. Ele é um homem tolerante, mas também não é um homem propriamente, como é que lhe dizer... de ternuras políticas, não é uma pessoa de grandes condescendências, é uma pessoa dura, tem uma personalidade muito vincada. Nesse caso de Berta Cabral, até para os militares foi meio estranho. Sim, foi. Os militares já não estão muito satisfeitos com a Guiá Branco. Os militares, as associações militares, as FIAs depois integraram-se neste projeto, mas agora esta nomeação de Berta Cabral, que diz, pronto, não tem experiência na matéria, tem competência em matéria financeira e é nessa área que ela vai ajudar principalmente, mas é evidente, foi uma nomeação vista como uma surpresa. E principalmente é vista quando é um lugar para uma pessoa que foi derrotada em eleições e que se tinha afastado e, portanto, depois vai para... Estas coisas normalmente não caem bem, já aconteceu em governos anteriores. Mas ela é uma mulher competente, é uma mulher inteligente, acho que vai fazer bem o seu trabalho e a sua função. Agora, estas mudanças no governo, esta remodelação, como sabe, foi ditada principalmente pelo facto de terem acontecido em algumas empresas públicas
situações ligadas a compromissos financeiros e empréstimos foram feitos, chamados compromissos derivados ou swaps, que alguns chamam até contratos de jogo com a banca, de casinos, porque as empresas tentam prevenir-se contra a subida da taxa de juro e negociam esse swap. É como que um prémio, quando a taxa de juro baixa, tem uma compensação no swap, mas também se ela desce, como aconteceu, perdem. E desceu bastante. E desceu bastante, e portanto o problema aconteceu com certeza aí. Aconteceu no Metro do Porto, aconteceu na CP, aconteceu na Refer, aconteceu no Metropolitano de Lisboa, e é capaz de não ficar por aqui. E disto, pronto, saíram 2 secretários de Estado, o da Defesa e o da Administração Interna, porque eram administradores à época no Metro do Porto. Marco António Costa ficou, porque a justificação é que era administrador não executivo. E eu compreendo a justificação. Se era não executivo, mesmo que tenha votado, a responsabilidade não é dele. Mas do Metro do Porto, aliás, fazem parte várias entidades e há pessoas que estão lá em representação e, portanto, a título não executivo. O que não compreendo, e isso com certeza que vai ter sequência nos próximos dias, é que se mantenham em funções aqueles que porventura nunca tenham saído dos lugares onde estavam, e julgo que isso acontece no caso, por exemplo, agora aqui em Lisboa, pode acontecer, pessoas com responsabilidades de empresas com sede em Lisboa, pessoas com responsabilidades da administração ou fora dela, e que tivessem de facto participado nas decisões com responsabilidades executivas à época. E por isso, este facto de saírem 2 secretários de Estado, por compromissos assumidos durante o governo de Sócrates, fundamentalmente, e com isto não estou culpados de Sócrates, não estou a dizer que a culpa era dele. Aliás, dizem-me o secretário de Estado Costa Pina, pelo que soube, autorizo, ouvir os contratos, desde que não prejudique os resultados de gestão da empresa. Portanto, um despacho, o que era secretário de Estado do Tesouro de Sócrates, a salvaguardar-se. Mas são factos ocorridos nesse período, de 2004, 2005 até 2010, e que vêm cair no tempo deste governo. No seu tempo não havia este género de situações? Não. No seu tempo como Primeiro-Ministro? Não, quer dizer, nunca deparei com nenhuma delas. Pelo que eu li, estes processos terão começado em 2004, no Metro do Porto, e, portanto, não sei se coincidiu com os poucos meses em que estive como Primeiro-Ministro, mas o grosso é entre 2006 e 2010. E, portanto, de facto, são contratos muito perigosos e que geraram estas responsabilidades financeiras complicadas. A maior parte com bancos estrangeiros, o JP Morgan, o Deutsche Bank, o Morgan Stanley, mas, de qualquer maneira, gerando responsabilidades financeiras, lá está, mais uma vez, para quem? Para o contribuinte português. O buraco é de cerca de 3 mil milhões de euros. É uma amassada nós passarmos a vida a falar em más notícias. Eu, tanto quanto sei, Passos Coelho sabia disto já há mais tempo. E lá está, eu acho que Pedro Passos Coelho tem querido concentrar nesta fase o conjunto de decisões de mudança do governo. Só que ele não vai até ao fundo. E não vai até ao fundo porquê? O que é que me parece... Acho que a Europa está toda num tempo de impasse. Veja, Durão Barroso veio hoje fazer um discurso muito curioso, um bom discurso, dizendo, isto não pode continuar esta política, nós não podemos continuar a ouvir os tecnocratas. Os efeitos da austeridade foram diabólicos. Eu acho que ele fez bem em despertar, só que eu acho que ele tem o despertador avariado. Acordou tarde demais, devia ter acordado mais cedo. Mas o discurso é bom. É bom principalmente se ele der sequência a este seu discurso. Ou seja, se der o murro na mesa, se disser aos tecnocratas, têm imposto estas políticas, não podemos continuá-las. Também o senhor Gisele Boem, o presidente do Eurogrupo, vai dizer que Portugal tem direito a mais tempo, já depois do Ecofin, que nos deu mais 7 anos a nós e à Irlanda. Portugal merece, tem tido muito empenho. Depois Vítor Gaspar veio dizer, não, interpretaram-no mal, não era bem aquilo que ele queria dizer. Mas o que é facto é que está tudo parado. Houve estas iniciativas do consenso a toda a força entre PSD e PS. Sentiu-se António José Segura deixar cair a ideia das eleições, mas ao mesmo tempo a dizer que não cauciona esta política de austeridade. Estas mudanças a conta-gotas no governo. A Europa, ela própria, hesitante e parada. Veja que as coisas acontecem na Europa. A Itália hoje reelegeu o presidente. Vamos ver se consegue pôr o governo. O governo francês está completamente desacreditado. Rajoy, aconteceram-lhe os problemas, nós sabemos que aconteceu. E a senhora Merkel está à espera de eleições. E, portanto, na prática, a Europa e o seu eixo nevrálgico estão todos com falta de vitalidade política. E eu julgo que era uma altura propícia para Durão Barroso, de facto, dar esse murro na mesa. Ele tem sido acusado muitas vezes de ir na pegada, ou de Sarkozy, ou de Angela Merkel antes, ou agora só de Angela Merkel.
afirmar um caminho na linha do discurso que ele fez hoje, que vem colar-se, de facto, a hesitações. Veja o tal Presidente do Eurogrupo a dizer que Portugal precisa mais tempo, há muitas declarações que isto da austeridade foi longe demais, e, portanto, eu julgo a Troika nunca mais conclui esta 7ª avaliação. Não, deu por não concluída. Deu por não concluída. Atenção que amanhã saem os números da execução orçamental do primeiro trimestre, dia 23, mas pelo que me chega, estou convencido que o Governo não vai ter aqui um problema. Acho que ela não foi tão má, não vai ser tão má nem pouco mais ou menos como a quinta que deu origem ao início das divergências até no seio da coligação, recorda-se, quando veio aquela notícia de uma péssima execução, principalmente nos impostos, em junho do ano passado, e, portanto, amanhã, 23 de abril, saem estas notícias. Eu acho que está tudo num compasso de espera, mas não é em Portugal e a nível europeu, sem saber o que é que se há de fazer ao rumo da política que tem sido levada a cabo até aqui. E, portanto, Passos Coelho, na minha opinião, também está a fazer estes remendos, estas remodelações a conta-gotas e não fez a tal grande remodelação, por exemplo, o CDS exige, porque ele sabe que ainda não estão as cartas todas em cima da mesa. E, portanto, que há fatores que ainda estão por ponderar. E, portanto, ele hoje nomeou o Secretário de Estado com a importância até do que vai tutelar os fundos comunitários, o desenvolvimento regional, o Castro Almeida e outros, mas eu acho que a remodelação, que isto ainda não foi até ao fim, não foi até onde poderá ir depois de concluída a 7ª avaliação, depois de saber os números da execução orçamental, depois de libertada a trânsito dos 2.000 milhões de euros e depois que ninguém fala do discurso do Presidente da República dia 25 de abril na Assembleia. Ou seja, lembra-se que há 2 semanas fiz este calendário aqui e numerei-o. Nós estamos neste momento a atingir este pico deste calendário político. A execução orçamental talvez seja dos momentos mais importantes este mês, não é? Mais importantes. E vou dizer, se ela for positiva para o Governo ou não for negativa, o Governo aí tem um soprozinho, passa um obstáculo, aproxima-se da reta da meta. Qual meta? A de evitar qualquer crise política grande antes das eleições autárquicas. Porque neste momento estamos, de facto, numa encruzilhada, e a encruzilhada era essa. O PS não quer ir para o Governo, o PS não aceita caucionar as políticas que têm sido seguidas ou parecidas, não aceita caucionar a forma de Estado, mas percebeu-se que a Troika, neste período tão estranho que estamos a viver, que ainda não está bem estudado, em que a nossa soberania está tão limitada, que disse tem que voltar o consenso com o PS. Ou acha que a Troika, de algum modo, acha que o PS pode vir a ser governo e brevemente? Não. Acho que a Troika se deu conta foi da asneira que fez não ter exigido ao PS para estar este tempo todo sentado à mesa com o Governo e feito um consenso mínimo sobre as medidas que eram tomadas. E, portanto, a Troika, o que é a Troika? Não é uma entidade de Marte. São seres humanos de cá que dependem da Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu. E erraram politicamente. Como Durão Barroso veio hoje reconhecer que erraram até no conteúdo das medidas que foram tomadas. E, portanto, eles ao virem agora exigir que o PS venha para o Governo, não se esqueçam para o Governo que venha a fazer o consenso, é depois da decisão do Tribunal Constitucional, é quando de facto é preciso fazer cortes de mais 800 milhões de euros por causa da tal reforma do Estado, e não há onde. E, portanto, haverá, mas vai ser duro e difícil. E, ao mesmo tempo, sendo-se esta onda de rejeição na sociedade portuguesa, não dá mais. E, a nível de vários economistas, os Krugman, outros, dizer a mais austeridade é um erro. Mas Krugman, desde o início, que disse que... Krugman, desde o início, contesta essa linha. Só que a questão é que os supostos sábios da Europa, neste momento, começam a ver que os resultados corroboram um pouco essas teses. E, portanto, que a recessão, aquilo que disse o Presidente do Eurogrupo sábado em Washington, a recessão em Portugal foi mais longe do que se esperava. Portugal está a viver uma recessão de facto. Acha que vocês acompanham as notícias com atenção, claro. Houve uma que havia um erro de Excel, suponho, leu essa notícia. Sim. Um erro de Excel que pode ter alterado a visão das coisas. Isso era, acredita? Não acredito, sinceramente. Porque, pronto, o erro de Excel é ultrapassar tudo, não concebo isso. Uma coisa é as pessoas fazerem as contas e acreditarem que os efeitos dessas contas matematicamente vão dar aquilo pelo tipo de operações aritméticas que fazem, ou seja o que for. Agora, erro de Excel, essa história que tem sido contada, eu não acredito. O problema não é do Excel. O problema é que não há excelência
no sítio onde nós julgávamos que ela estava. Ou seja, nestes sábios que conduzem estas políticas, eles estão a bater com a mão no peito, e Durão Barroso hoje foi um pouco o porta-voz dessa constatação. Ou seja, dizer não, a frase de Durão Barroso é curiosíssima. Não podemos continuar a ouvir os tecnocratas que temos ouvido durante estes anos. É o que eu digo, eu tenho pena é que ele só tenha dado conta disso agora, porque a União Europeia, e eu aqui a semana passada recomendei o livro de João Ferreira do Amaral sobre o euro, desde Maastricht, desde 92, que vive neste colete de forças. E por isso, é o que eu lhe digo, se amanhã a execução orçamental sair bem, depois desta remodelaçãozinha, mais uma, e se o discurso do Presidente da República, que não se espera que seja, do 25 de Abril não for de bota abaixo governo e não contribuir para uma crise política, eu acho que o governo pode ter ultrapassado o Rubicão, pode ter ultrapassado a fase mais difícil, com PS ou sem PS, porque daqui até às autárquicas nós estamos a entrar no mês de maio. E, portanto, a partir de maio, convocar eleições legislativas antes de autárquicas não faz sentido nenhum. Tem acompanhado também a situação do CDS, com certeza. Quando diz que o governo passaria ao Rubicão, acompanhado pelo CDS? Sim, acompanhado pelo... É que já quem diga que o CDS é o principal partido da oposição. Quer dizer, partido de governo parece pouco às vezes, e esta reivindicação permanente do CDS de dirigir a economia, vamos ver. Eu gostava de dizer o seguinte, até porque muitas vezes tenho, nas últimas semanas, feito referências críticas a Paulo Portas. O espírito inicial da AD de 80, entre Sá Carneiro e Freitas do Amaral era o vice-primeiro-ministro. Na AD que resultou desses tempos, nunca houve complexos da parte do PSD em ter o CDS como número 2. Sá Carneiro era primeiro-ministro, Freitas do Amaral vice-primeiro-ministro. E depois o mesmo chegou a acontecer com Francisco Pinto Balsemão. Foi depois, já com Durão Barroso e Paulo Portas, quando vão para o governo, que tinham uma relação complicada, que Paulo Portas ficou já como número 3, tendo Manuela Ferreira Leite como número 2. Portanto, a mim não me choca que o CDS queira ter uma posição mais importante do que aquela que tem no governo. Isso não me choca. O que me choca é que não resolvam o assunto uma vez por todas. Mas a questão é mesmo essa, será que o CDS quer ter uma posição mais forte no governo, ou que o CDS quer ter um pelouro no governo, digamos assim, que mude de algum modo o caminho... A política. É isso, está a dizer bem. O CDS quer mais responsabilidade na política económica, porque, como sempre tem defendido, quer dar uma importância diferente à economia em relação às finanças daquela que tem sido dada pela visão mais financeira ou tecnocrática de Vítor Gaspar, que Pedro Passos Coelho tem seguro. Tem seguro porque é essa que a Troika também tem apoiado. Na prática, eu não vou exagerar de dizer, nem pouco mais ou menos, nem aceito estas ofensas, dizer Vítor Gaspar é o embaixador ou ministro da Troika em Portugal, mas Vítor Gaspar é um ministro em quem a Troika confia muito. Agora, esta mudança, esta semana, com isto do CDS, trouxe de facto uma notícia que eu considero importante. Lembra-se de eu ter dito aqui semanas anteriores, ao menos que se sentem à mesa para conversar. Eles não sentaram à mesa e redisse, e repeti, mas sentaram-se a cadeirões próximos. Eu acho que faz falta sentarem-se os três, António José Seguro, Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Faz falta sentar-se, porque Paulo Portas é o número 2 do governo. Eu acho que aqui reside um pouco a fonte também de vários problemas. Esta falta de definição, que acho que o país ganhava com ela. Pedro Passos Coelho, primeiro-ministro, número 1. Paulo Portas, vice-primeiro-ministro número 2. Foi assim na AD de Sá Carneiro, como digo, e o PSD não tem que ter complexos de tamanho. Se alguém os tivesse que ter, era um partido mais pequeno e não um partido maior. E penso que isso ajudava a clarificar as coisas. Com alguma responsabilidade de Paulo Portas na coordenação, de facto, das áreas da política económica. Não estou a dizer como Ministro da Economia, mas com alguma superintendência. Não, mas Pedro de Lima chegou a dizer que o Ministério da Economia devia ter uma espécie de ser Ministro de Estado. De poder de veto sobre as decisões do Ministério das Finanças. Não, isso... O que seria um super Ministério da Economia. Sim, pois, mas isso não pode ser. É um sonho bonito, mas não é assim. Quem tem direito de veto é o Ministério das Finanças, mesmo no tempo de expansão e de crescimento. Não foi sempre assim. Foi a partir de momentos de crise, nomeadamente do FMI 83-85, e foi muito com Cavaco Silva depois, que o Ministro das Finanças passou a ter direito de veto. Corrijo. Com Francisco Sá Carneiro, em 80, Cavaco Silva exigiu
ter direito de veto, portanto, ou seja, o Conselho de Ministros não poder aprovar diplomas com aumento de despesa sem que ele estivesse de acordo. E a generalidade dos primeiros ministros seguiram isso depois. Está a ver? Agora, o Ministro da Economia ter direito de veto em relação ao Ministério das Finanças, não. Isso era tornar o Governo impossível. Não pode. Uma boa solução é esta. É Vice-Primeiro-Ministro, Paulo Portas, mas continuar a haver Ministro da Economia. Não ser Ministério do Estado e da Economia. Porque a coligação precisa de clarificação. Até rima. Sublinha, a coligação precisa de clarificação. Para quê? Para o país ter devoção ao trabalho. Há um novo líder da UGT. A CGTP está sentada à mesa, apesar de tudo, na concertação social. Os empresários querem também aqui uma reorientação política. Acho que há base para fazer... Se houver engenho, começa-se outra vez por um novo acordo da concertação social para o PS se poder chegar mais. Porque acho que o PS não tem margem para acontecer o contrário. Acordo pelo lado político para depois agregar à concertação social. António José Seguro está bloqueado. Tem os vigias, os fiscais, não vou dizer do passado, mas que têm legitimidade histórica. Mário Soares, José Sócrates, está tudo em cima dele. Ferro Rodrigues... a não o deixarem chegar ao centro. Mesmo assim, o mais moderado nesse aspecto tem sido Jorge Sampaio. Jorge Sampaio disse, deve haver um grande consenso, mas não à esquerda, não há condições para isso acontecer. Rui Vilar, também da área socialista, veio dizer, eleições não resolveriam nada. Portanto, o caminho das mulheres e homens sensatos tem de ser o de construir este acordo social, ou seja, mais produtividade, e se houver mais e melhor produtividade, mais salários, ou pelo menos salários não baixos, e com isso fazer o PS compreender que o governo mudou um pouco. Agora, o Governo não consegue convencer ninguém se não se reestruturar em termos orgânicos e se não anunciar. Vem um novo ciclo. Se correr bem esta semana, acho que o Governo pode entrar nessa fase. Ou seja, 23 de abril, discurso orçamental, 25 discurso do Presidente. Não acha também que o PS, ao ser, não direi irredutível, porque sentou-se para ouvir o que tinha... Sentou-se, foi bom, foi bonito, eu cumprimento e elogio. Mas, de qualquer modo, se quer dissociar desta fase, talvez 2013 seja o ano mais difícil de toda a crise, há quem diga que será o ano mais difícil de toda a crise, dissociar-se do estado do país e, portanto, de algum modo ouvir, mas com preconceito de não participar ou não ajudar a fazer consensos, nem que fossem pequenos consensos. É muito difícil daqui até às eleições autárquicas isso acontecer. Eu acho que só o facto de António José Seguro não continuar a insistir em eleições é um dado positivo. E acho que o Governo tem que olhar muito bem para esta entrada do novo líder da UGT. Parece-me manifestamente uma pessoa inteligente, bem preparada, com capacidade de oratória, pescar o olho à CGTP e, portanto, o Governo tem que ser inteligente, tem que ser rápido, tem que ser arguto e, portanto, tem que ir buscar essa nova fase de entendimento que tem que se selar com a Troika. O problema, como eu disse há bocado, é que a Europa ela própria está num compasso de espera, está indefinida. Angela Merkel também fez hoje declarações a dizer que tem que haver cedências de todos os Estados-membros, mas de quais? Ela está disposta a ceder também? Antes das eleições também não. Antes das eleições também não se acredita. Portanto, vamos ver. Eu acho que, passando esta semana, se a execução orçamental não for mais, não conheço os números em detalhe, tenho este sopro que não vai ser um caso para o Governo, e se o 25 de Abril passar bem, o Governo conseguir ultrapassar bem esse dia, principalmente na perspectiva do discurso do Presidente, tem que caminhar para a conclusão, para o fecho da avaliação da Troika e para os 2 mil milhões de euros. Agora, é tirar a ideia de que o PS vai calcionar, como você diz, José Carlos Castro, as medidas do Governo para os cortes que aí vêm. Não acredito nisso, nem pouco mais ou menos. As autárquicas não estão à porta, mas estão quase. Já não falta muito tempo. Há quem diga também que a performance do Governo pode vir a afetar o resultado do Partido Social Democrata, do PSD, Sim. nas autárquicas, e essa será outra prova de fogo que pode abalar o próprio Governo. Mas há outras polémicas, como esta dos candidatos que se recandidatam noutra Câmara. É o caso de Fernando Seara, por exemplo, também de Menezes em Gaia, na Câmara do Porto, mas há outros casos. Como é que tem visto estas situações? Eu acho que isto está-se a tornar um pouco insustentável. Veja, Luís Filipe Menezes ainda anda em campanha no Porto, há notícias disso. Aqui em Lisboa, de campanha de Fernando Seara, não tenho conhecimento, e nem julgo que nenhum cidadão cá tem. E, portanto, estamos quase em maio, as eleições são em outubro, temos o verão pelo meio.
E vamos lá ver. A partir do momento em que o assunto está entregue aos tribunais, eu não percebo como é que há tanto otimismo. E mesmo quando se vem dizer, nós depois recorremos para o Tribunal Constitucional, como se houvesse a garantia que o Tribunal Constitucional vem dar razão à tese que admite as candidaturas depois de 3 mandatos. Eu acho que não estou nada otimista para o desfecho deste processo. O que é que acha da própria letra da lei? A interpretação... A lei está mal feita, e compreendo que dê asa a esta interpretação não é possível. Olha, aqui um colega nosso deste canal de TV, Francisco Moita Flores, tem um sarilho, eu não diria ainda maior, mas o número 3 do artigo 1º da lei diz que quem renuncia a um segundo mandato, o que ele renunciou em Santarém, não pode concorrer a um terceiro. Agora, eu tenho a certeza absoluta que essa lei, porque a lei é feita logo no princípio do governo de Sócrates, pouco tempo depois de acabar o meu governo. E eu ainda participei naquelas negociações há muito tempo. Eu sei que as negociações foram para aquela Câmara em especial, especificamente, e não para todas as câmaras. O espírito das negociações foi sempre esse. Agora, houve ali 2 meses ou 3 que eu já não participei, nem soube, só se mudaram lá nessa altura. Mas já ouvi pessoas a dizer que não. Agora, a lei ficou escrita de uma maneira que dá asa a esta interpretação que os tribunais fizeram. Não diz para aquela Câmara. É questão do de e do da. E quando eu digo que o número 3 é mais complicado, é porquê? Porque aí não há de e da. Portanto, o que a lei diz, de facto, é que quem fizer 3 mandatos não pode concorrer novamente. Quem for presidente de Câmara ou da Câmara. E a questão está aí. Na Câmara de Lisboa, acha que de facto, ter mais de muitos mandatos, ou não havendo esta limitação, que, como se costuma dizer, que se torna, que favorece o caciquismo, acha mesmo? Eu não. Eu nunca gostei muito dessa lei, mas sabe, nós somos Portugal é muito de modas, de vez em quando embarca nestas teorias um bocadinho demagógicas. Eu acho que não. Eu acho que o povo, eu confio na inteligência do povo, confio sempre, não acredito que o povo se deixe enganar. Temos o caso do Eiras, vamos falar nele. Luís Altino Moraes tem os problemas que tem, não vou fazer comentários sobre isso. E as pessoas lá, de várias orientações políticas, dizem, bem ou mal. Eu não estou a dizer que faria o mesmo se tivessem o Eiras. Uma boa maioria diz, eu não me interesso aos problemas dele, eu voto nele porque eu quero que seja ele a comandar os destinos do Eiras, porque ele é um bom presidente de Câmara. Podemos discordar do juízo do povo, mas é manifesto que o povo votou assim porque quis isso. Nós dissermos assim, votam-me tão cacicados. Não, por amor de Deus. Se há trabalho extraordinário numa autarquia, todos nós conhecemos, é o que foi feito em Oeiras ao longo dos vários mandatos que o Dr. Luís Altino Moraes lá esteve. Nunca tive uma boa relação pessoal com ele, estou à vontade para dizer. Eu confio é que as pessoas sabem distinguir. E, portanto, não sei se ele fosse eleições outra vez, se ganhava ou não, se calhar o povo agora dizia a altura de saíres. Agora, eu não acredito que seja por esta via administrativa. Acho que se resolvem os problemas. Administrativa mesmo consagrada na lei. Dizer, 3 mandatos já não podes mais. De facto, eu compreendo a argumentação das pessoas. Então, no Conselho ao lado pode. Então, isso não pode no Conselho ao lado, não faz sentido. E os autarcas dizem, então porque é que os presidentes dos governos regionais podem estar 10, 15, 20 mandatos, não têm limitação? E o Primeiro-Ministro também pode, porquê? Eu lembro-me de os ouvir a dizer isto. E, portanto, mas são estas modas em que as pessoas embarcam de quando em vez e que depois arranjam estes sarilhos. Eu acho é que no caso Fernando Seara e Luís Filipe Menezes, que são os que têm processo em tribunal, acho que a Assembleia, já o escrevi há semanas, a Assembleia da República devia ter clarificado, atenção que são precisos 2/3. Mas como o PS diz que juridicamente está de acordo com a interpretação de que é só para uma Câmara, só que politicamente decidiu não apresentar candidatos nessas condições, eu acho que se tivesse sido bem negociado, porquê? Porque é na defesa da imagem do Estado português. O que eu não entendo é como é que às vezes quem está no exercício de funções políticas não compreende que deve fazer estes acordos na defesa, se não querem preocupar-se com o Estado, é na defesa da própria imagem deles. Porque isto é péssimo para quem está na vida política. Então as pessoas, até para os candidatos, o Fernando Seara, por exemplo, agora ser candidato, temos depois desta polémica toda, não é fácil. As pessoas podem ser, e ele é, capaz, inteligente, bem disposto, simpático, ultrapassar, mas parte com este... É um handicap, quer não, é um contra, é uma limitação. E António Costa está sentado ali na praça do município, deliciado, nem tem que fazer campanha. Eu fui candidato em 2009, eu comecei a fazer campanha em 1 de fevereiro.
E não foi fácil, ele nem tinha um mandato, estava a meio do mandato, estava completamente em estado puro. Bem, e Fernando Seara também o vai enfrentar com um mandato e meio. E, portanto, com António Costa ainda numa posição de força. Ainda não pôde. E eu compreendo, no lugar dele, então, mas com convicção é que se vai fazer campanha. Não é? E, portanto, que aceitação teria isso das pessoas? Não é? E que aceitação... Bem, Luís Filipe Menezes, eu ouvi dizer ontem, haja o que houver, eu sou candidato. Não sei o que é que ele quer dizer com isso, mas, enfim, são sarilhos escusados, está a ver? São sarilhos que se deviam evitar. E quando aparecem, que se deviam matar, que se deviam imediatamente clarificar. E é isso que eu acho que a coligação de governo tem que fazer, é isso que eu acho que tem que acontecer a nível destas candidaturas autárquicas, tem que haver a nível europeu, mas a nível europeu, provavelmente, vamos continuar à espera de ver se a senhora Merkel ganha as eleições ou não ganha. E por isso... E que compromissos poderá ter que fazer internamente para ter maioria. Faltam-nos 4 minutos, eu não posso deixar sair daqui sem falar do Benfica Sporting. Eu estava a olhar para si, eu ia pensar... Eu estava aqui a controlar. Cheira-me que me vai falar do Benfica Sporting. Olha que ontem fiquei irritado, portanto não me puxo muito. Não, gostei de ver o Sporting, acho que o Sporting está muito melhor. Espero que esta nova liderança do Sporting tenha demonstrado sensatez nestes primeiros tempos, que perceba a importância de ter estabilidade. O Sporting jogou bem, organizado, com nexo. O Benfica tem valores melhores e com outra idade já. O segundo gol do Benfica é extraordinário. É uma jogada de facto fantástica. Mas eu acho que o Sporting fez de facto um bom jogo. Cheira-me de facto ali erro de arbitragem. Devo dizer, o maior penalti para mim é o primeiro. Em que o Volkswagen é rasteirado. Só que ele, como chuta, ele remata, o árbitro dá o benefício ao infrator e, portanto, aí acho que o árbitro tem razão. Parece-me penalti, claro, que é feito sobre o Capel. O terceiro, à luz do critério do árbitro, que dizem que pode ser penalti o terceiro, eu compreendo o árbitro não tenha marcado. Mas isto é a opinião de quem viu o jogo em casa, viu o jogo pela televisão. Agora, gostei do jogo, foi um bom jogo e acho que o Sporting, como equipa de 18, 19 anos, acho que o Josualdo Ferreira, que devo dizer era um treinador que não me despertava simpatia, mas estou a apreciar bastante o trabalho que ele está a fazer. O trabalho na organização da equipa. A equipa jogou organizada. Estabilidade. Ele está a ver o que é o Sporting com os jogadores daquela idade, com o Benfica nesta forma e entrar com aquela confiança no estado da luz. E principalmente a trocar bem a bola. Via-se aquele André Martins, aquele miúdo do jogo que ele fez. Isso bem o estádio que estava... O estádio estava um espetáculo fabuloso. Estava, de facto, aquele ambiente que é difícil outro estádio imitar, que, de facto, quem é de outras equipas e vai lá... sente o peso daquilo, quanto mais estar a jogar lá em baixo. E, portanto, acho que o Sporting... A pena é estar na classificação. Se o Sporting tivesse ganho ontem, passava para 5º lugar, não é? E, portanto, ficava no acesso a um lugar europeu. Agora, eu voltei a gostar de ver jogar o Sporting ontem. O Sporting ontem jogou bem e encheu os sportinguistas com certeza de esperança. Importante é terem juízo e não começarem com ideias de novos treinadores, ou seja o que for. Opinião de adepto e sócio, este treinador está a mostrar trabalho. Quanto ao Benfica, olha, enfim, tem um treinador que fala muito, mas é um grande treinador também. É um grande treinador. Ontem me mandou lá umas bocas sobre o Sporting que eu não gostei muito disso. Também a Académica e o Passos vêm cá e às vezes jogam por cima. Mas ele é assim, é um grande treinador. Agora, olha, aguentem-se no Marítimo se querem ganhar o campeonato. Senão nas antas aquilo, o Dragão não os deixa sair lá vivos. Vivos no bom sentido, estou a dizer à frente. À frente. Sandro Lopes, obrigado mais uma vez por ter vindo. Até para a semana. Fazemos aqui um breve intervalo. Até já.